Olá, nesse vídeo nós vamos mostrar como fazer para cadastrar lançamentos no wConde. Bom, primeiramente nós vamos acessar o wConde a partir de uma conta limpa, onde não tem nenhum tipo de cadastro, nada. Para a gente fazer o primeiro passo, é cadastrar as unidades. Nesse momento a gente pode incluir aqui unidades de exemplo, para fins de demonstração. Vou salvar aqui a unidade. Criei a unidade 01 e, como a gente pode observar aqui, já cadastrou o responsável da unidade, O responsável nada mais é do que o vínculo entre uma pessoa cadastrada no sistema e a unidade, porque uma pessoa pode ter relacionamento com mais de uma unidade dentro do sistema. Então, nesse caso aqui, ele já cadastrou a pessoa para a gente, pessoa selecionada neste interessado. E a gente pode ver aqui a pessoa e inclusive editar os dados dela. Por exemplo, colocar aqui José da Silva. Ele é o usuário do condomínio, A gente pode mudar aqui também a permissão deste usuário. Vou salvar. Bom, aqui a gente salvou os dados, José da Silva agora é o responsável pela unidade 01. Vou salvar aqui, voltando para a unidade, Eu vou fazer o clone dessa unidade em massa para a gente poder aproveitar as informações dela, no caso, e se tivesse outras informações como bloco e rua, a gente iria clonar junto, Mas como não tem, então só vamos reaproveitar mesmo a funcionalidade de clone. Eu vou ignorar os pisos, porque nesse caso eu quero fazer apenas algumas unidades. Vou colocar a primeira unidade como 1, a última unidade como 5. E a variação 1. Vou ignorar a primeira unidade porque ela já foi cadastrada, Eu vou visualizar aqui as unidades. Ele vai gerar a unidade 2, 3, 4 e 5. Como vocês podem observar, não ficou 0 na frente, porque ele pega o valor pela última unidade. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, a unidade 10, ele vai colocar o 0 para a gente para ficar complementar. Então, vou cadastrar essas 10 unidades aqui e vou confirmar. Beleza. Se a gente for aqui nas unidades, temos aqui todas as unidades cadastradas. E esse é o primeiro passo, O segundo passo é a gente confirmar o endereço de todos os condôminos que estão na unidade, Ele pega o endereço do condomínio e concatena com o número da unidade. É importante colocar um complemento também, a fim de, se precisar, alguma localização mais específica da unidade ou do condomínio, Bom, feito isso, a gente pode partir para o lado financeiro. O primeiro passo na parte financeira é a gente cadastrar as contas do plano de contas. Por padrão, vai ter aqui receitas e despesas nesses grupos maiores, E a gente pode incluir aqui dentro das receitas, por exemplo, como código 1.1, receita ordinária, E com isso a gente cadastrou aqui dentro do grupo de receitas uma receita chamada receita ordinária. Inclusive dentro dela a gente pode colocar mais especificamente outro tipo de outra coisa, como por exemplo receita por exemplo mensalidade condomínio. Eu posso colocar um outro grupo aqui separado, receita extraordinária, por exemplo. São só exemplos, para a gente ver como fica agrupado aqui, Essas contas são importantes para a gente poder configurar os lançamentos, Os lançamentos serão agrupados dentro dessas contas.
Então é interessante que elas estejam bem configuradas conforme o condomínio precisar, né? Despesa que eu posso estar colocando aqui, por exemplo, 2.1, despesa com materiais de limpeza. Vou incluir outro aqui, despesa com funcionários. Bom, a título de exemplo, vou deixar essas receitas e despesas cadastradas. O próximo passo é configurarmos as formas de cobrança. Por quê? No WCOND, para calcular despesas coletivas, para ratear entre os moradores, utilizamos as formas de cobrança. Essas formas de cobrança possuem vários tipos de faturamento. No caso aqui, valor rateado por fração, valor fixo, que é um valor fixo distribuído entre as unidades, um valor variável por unidade, que é um valor fixo, mas que ele é variado por unidade, e o percentual sobre outra forma de cobrança. Esse aqui é um exemplo dele, normalmente são os fundos de reserva, né, que normalmente são 10, 5% dos valores das taxas ordinárias. Então vamos cadastrar aqui um padrão, um valor rateado por fração, que é o que basicamente todos vão utilizar. E eu coloco aqui, ó, uma descrição para essa forma de cobrança é rateio por fração ideal. Basicamente, como ele é configurado por unidade, né, não tem mais nenhuma configuração para a gente fazer aqui. Vou salvar. Vou cadastrar outro aqui, por exemplo, um percentual sobre outra forma de cobrança, né? Vou colocar aqui, ó, 10% rateio sobre fração ideal. Então, olha que interessante aqui. Eu vou fazer um percentual sobre outra forma de cobrança que eu já cadastrei, e aqui eu seleciono ela, né, que é o rateio por fração ideal que a gente acabou de cadastrar, e vou colocar aqui 10%, e vou salvar. Bom, nesse caso aqui nós temos dois cálculos bem interessantes já, né, que é por fração ideal e 10% sobre o valor da fração ideal. Podemos adicionar aqui também um valor fixo, que no caso pode ser, sei lá, taxa fixa manutenção de elevadores. Qual é o valor fixo dessa taxa? Digamos que seja R$100 por unidade. E vou salvar. E vamos lá, cadastrar a última forma de cobrança aqui, que no caso é o valor variável por unidade, né? Vou colocar aqui, sei lá, colaboração de fim de ano. Esse valor também é calculado dentro da unidade, então a gente não precisa mexer em nada aqui. Vou salvar. Bom, temos 4 formas de cobrança. O que vai acontecer quando a gente faz isso? Se a gente for aqui na unidade e clicar em cima do nome da unidade, a gente observa que aqui embaixo vão ter as formas de cobrança disponíveis. Ó. Cada uma possui um valor diferente. A fração ideal, os 10% a gente não mexe aqui, a colaboração de fim de ano é um valor fixo que a gente pode mexer aqui. E a gente pode definir se essa unidade participa ou não dessa fração, né? Dessa forma de cobrança. Bom, apenas para exemplificar, eu vou colocar aqui que essa unidade ela tem 0,25 de fração ideal, né? Ou seja, eu estou dizendo que essa unidade representa 25% do total do condomínio. E eu vou colocar aqui, digamos, nesse valor de fim de ano, eu vou colocar R$50. E vou salvar.
Se eu clonasse essa unidade agora, ele iria clonar esses valores para as outras unidades. Isso é bom lembrar para poder fazer, para poder não ter que ter esse retrabalho que eu estou tendo aqui, mas é apenas para exemplificar. Eu vou voltar e vou repetir esse processo para mais 3 unidades. Apenas para título de treinamento ficar bem explicado. Essa parte que é uma parte bem complexa do condomínio. Do cadastro do condomínio. Vou colocar aqui. Vou colocar R$55 nesse aqui. Eu vou trabalhar só com 4 unidades para ficar mais simples o treinamento. Mas nesse caso, dependendo da quantidade de unidades que vocês tiverem, vocês podem adequar conforme a necessidade. Esse cara aqui eu vou deixar ele com 0 colaboração. Salvar. Bom, agora o que a gente pode fazer? Nos relatórios, eu posso, por exemplo, aqui selecionar o relatório referente a essas 4 unidades, né? Eu seleciono aqui todos os planos de contas, seleciono aqui essas configurações, eu não preciso selecionar nada, porque eu quero gerar um relatório aqui referente a formas de cobrança por unidade. Isso é importantíssimo ser visualizado para saber se está configurado de forma correta, porque as frações ideais elas trabalham com um valor fracionário muito grande e pode ocorrer erros, né? Então é interessante, olha só o relatório que ele gerou para a gente. Vamos lá. O rateio de 10% ele não tem nada. O valor fixo é um valor fixo, né? Ele pega várias casas decimais, isso aqui é normal. Mas o que interessa de fato para a gente é o rateio por fração ideal. Bom, das 4 unidades totalizou 1, o que para a gente torna viável continuar o processo. Normalmente, esse valor aqui, ele normalmente tende a ser bem próximo de 1 ou igual a 1, para que o fator de multiplicação das cobranças seja bem preciso. Agora a gente pode voltar aqui, né? A gente já tirou nosso relatório. E agora a gente pode partir para o próximo passo, que é gerar os lançamentos propriamente ditos. Para gerar os lançamentos, nós vamos ter que cadastrar primeiramente uma cobrança programada. As cobranças programadas servem para gerar de forma mais simplificada lançamentos para todas as unidades. E é justamente ela que vai utilizar as formas de cobrança. Bom, assim, um passo anterior a esse, na verdade, é cadastrar um dado bancário, né, que nós vamos precisar para poder, por exemplo, gerar boleto. Aí a gente já tem aqui o tipo de dado bancário, que a gente pode cadastrar aqui, ó, em tipo de dado bancário. Um banco, por exemplo, vou colocar aqui agência 3380, dígito 4, conta 80. A data de abertura, se for interessante colocar, uma possível descrição. Por enquanto eu não vou marcar a parte de utilização de convênio, porque o vídeo sobre boletos bancários nós vamos explicar em outro momento. E vou salvar. Perfeito. Agora a gente já pode voltar aqui na cobrança programada, né, e programar uma cobrança. Então aqui a gente seleciona a conta que a gente acabou de cadastrar. Os juros e multa por padrão vem esse, mas podemos cadastrar aqui também e mudar conforme a necessidade. O índice de correção para caso haja algum atraso, você pode deixar sem índice ou utilizar algum índice. O WCOND utiliza o cálculo do Banco Central em tempo real, então não tem muito problema, não tem muito segredo. O boleto. O boleto padrão é aquele boleto convencional que a gente conhece.
né, que vem o canhoto e vem os detalhes do lançamento do boleto. O demonstrativo frente e verso é o boleto que vem com o balancete na parte superior e o boleto na parte inferior. E no verso vem os dados do destinatário e do remetente do boleto. No caso, o destinatário é o morador e o remetente é o condomínio ou a empresa que administra o condomínio. O carnê geram três boletos por página. O demonstrativo frente única é igual ao frente e verso, só que sem a parte do endereço, né? Então, basicamente é isso. Incluir saldo residual se você quer que essa cobrança programada inclua saldos residuais de unidades que tenham, por exemplo, saldos a receber ou o saldo devedor, por exemplo, de outros meses, né? Descontos programados, caso você queira colocar 15% de desconto para 10 dias, pagamento com 10 dias de antecipação, esse tipo de coisa. Os descontos programados você pode estar cadastrando aqui e relacionando ele bem aqui. Apenas a título de curiosidade, vamos cadastrar aqui um desconto programado. 5 dias antes do vencimento, vamos colocar 10% de desconto. Salvar, né? Agora eu vou aqui na cobrança programada. Fazer o mesmo procedimento que eu já tinha feito. Como eu não salvei, ela não pegou, mas está aí. Agora aqui no desconto a gente pode colocar aqui, ó. Podemos selecionar até 3 descontos por, por grupo de cobrança programada, né? E aqui essa configuração é bastante importante, porque aqui vai ser onde vamos colocar a referência do mês que essa cobrança vai ser executada. Por exemplo, digamos que ela refere-se ao mês de agosto, mas as cobranças serão para o vencimento. Deixa eu pegar uma data. Ela refere-se a setembro, mas as cobranças são para o dia 30 de outubro, por exemplo. Normalmente é assim que os condomínios trabalham. Referente ao mês anterior, ocorre o fechamento do mês anterior e as cobranças são feitas no mês subsequente. Quais unidades que vão participar, né? No caso aqui eu vou selecionar as 4 que eu configurei. Leituras, caso eu queira colocar algum tipo de leitura de gás, água, né? Você pode estar configurando essa leitura bem aqui, em formas de leitura. Também você pode incluir elas aqui. Eu vou salvar aqui essa cobrança. Vou voltar aqui apenas para vocês observarem que eu gerei uma cobrança com a situação aberta e agendada mensalmente. Porque todo mês toda vez que você executar essa cobrança, ela vai gerar uma para o próximo mês. Outra coisa que a gente pode estar mostrando é aqui na forma de leitura, cadastrar uma nova, né? Por exemplo, gás encanado. A leitura mínima serve para informar caso a leitura seja zero, qual é o valor mínimo de consumo. Caso a leitura seja inferior ao valor mínimo, ele irá cobrar o valor mínimo. Unidade de medida, por exemplo, vamos colocar aqui quilo, né? E o código da conta. Ó, que interessante, a gente não cadastrou nenhuma receita referente a gás encanado, né? Então eu vou fazer esse cadastro para ficar bem organizado. Vou aqui no plano de contas e vou cadastrar uma receita. Já temos a 1.12, vou colocar 1.3, gás encanado, e vou salvar. Perfeito. Agora eu posso vir aqui em configurações, formas de leitura, vou cadastrar novamente, vou usar a unidade de medida de quilo, código da conta, gás encanado. Perfeito, vou salvar. Se eu quiser definir faixas de leitura de consumo,
o que ocorre bastante para água, né? Pois normalmente, dependendo do valor que você consome, você paga valores unitários diferenciados, você pode estar configurando aqui. E agora a gente pode voltar aqui na cobrança programada e selecionar também a leitura de gás encanado e salvar. Bom, agora vem a parte mais importante da cobrança programada, que é realizar a composição dos lançamentos, né? Da cobrança, por exemplo. Vamos lá. Aqui é onde eu vou relacionar a forma de cobrança com o valor que será rateado no mês. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, mensalidade do condomínio, que é um rateio por fração ideal, e eu vou colocar um valor fictício de R$10.000. Eu vou salvar. Olha que interessante, cadastrou aqui. E agora eu vou incluir outro. Vou colocar ele como receita ordinária, por exemplo. Vou colocar aqui, ó, 10% sobre a fração ideal. Não, melhor. Vou aqui no plano de contas e vou colocar aqui fundo de reserva. Vou salvar. Vou na cobrança de novo. Todos os dados estão salvos sem problema nenhum. Vou incluir aqui. Eu vou selecionar o fundo de reserva, que eu sei que ele é 10% sobre a fração ideal. Calculou automaticamente para a gente R$1.000 sobre esse valor aqui. Eu vou salvar. Beleza. Vou incluir aqui uma receita extraordinária, que vai ser, por exemplo, aqui a taxa fixa de manutenção de elevadores, né? Que é um valor fixo de R$100 que a gente já tinha configurado na forma de cobrança. E eu vou salvar. Bom, perfeito. Nesse caso aqui a gente já configurou tudo relacionado à cobrança. E eu vou salvar aqui a cobrança programada. Nesse caso, o próximo passo agora é a gente visualizar os lançamentos. Como que a gente pode fazer isso? Nesse botão ação, a gente clica aqui em gerar lançamentos e eles vão aparecer na tela para a gente. Como a gente pode observar, ó, a unidade 02 possui uma conta, possui essa configuração de boleto que vai aparecer para ele. Ele tem R$2.500 a pagar da taxa da mensalidade de condomínio, 250 do fundo de reserva, a receita extraordinária de R$100, pois é fixa, né? Bom, como todos têm a mesma fração ideal, o valor ficou igual para todo mundo. Mas se a gente quiser fazer um exemplo mais específico, a gente pode vir aqui nas unidades, fazer uma pequena alteração. Por exemplo, dizer que essa unidade só tem 20%, salvá-la. Podemos dizer que essa unidade aqui tem 30%, né? Que vamos fechar novamente os 100%. E agora a gente vai no financeiro, cobrança programada. Vamos visualizar novamente a geração do lançamento. E agora a gente observa, né, que a unidade 02, que ficou com 30%, aumentou o valor. A unidade 01, que tem uma fração diferenciada, diminuiu o valor. Cada unidade agora possui aí, né, o seu valor relativo ao que tem que pagar no mês para o condomínio. Quando eu confirmar a geração do lançamento, automaticamente o sistema vai gerar para a gente aí, né? Clicando aqui em ações novamente, ó, gerar lançamento saiu e entrou visualizar lançamentos. Clicando aqui eu vou visualizar todos os lançamentos que foram gerados. Clicando no maisinho aqui eu vejo alguns detalhes do lançamento, né? E se eu clicar em editar, vai aparecer para a gente toda a configuração, a composição do lançamento para a unidade 02, né? O desconto que foi configurado para ela,
tudo certinho, sem nenhum tipo de problema. Bom, é isso, pessoal, e no próximo vídeo a gente vai estar vendo como fazer um boleto a partir destes lançamentos que foram registrados. Obrigado.